projeto foi bem legal de realizar nas escolas, né? Você viu que as crianças puderam vivenciar um pouquinho de composição, as fotos são deles mesmo, né? Puderam vivenciar a câmera DSLR, o celular, e trocar entre eles, com os professores. Então, foi uma experiência bem legal e muito interessante que a gente iniciou. Acho que é só um começo que a gente fez aí. Tá bom? Só queria pontuar isso daí. Mais uma vez, eu acho que não estava no protocolo aqui, mas é importante que a gente entre lá no Facebook, clique, gostei, acompanhe, porque é um projeto que tem que ter permanência. E a permanência também dá no volume, né, de visualizações que essas redes de comunicação têm, porque o projeto se amplia, né? A gente não pode pensar num projeto numa única edição, tem que pensar já em 2018. E quanto mais pessoas conhecerem o projeto na região e fora dela, mais importante ele se torna. Então, acho que é bacana que as pessoas acompanhem ainda, mesmo que depois do festival ter acontecido, divulguem, repliquem, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, né? Bom, agora a gente vai montar, compor a roda de conversa sobre o tema a fotografia no século XXI, né? E para essa roda de conversa eu gostaria de convidar os seguintes fotógrafos, né? Derli Mello. O Derli é fotógrafo, sócio na Folha Escola de Arte, estudou fotografia na Escola Superior de Propaganda e Marketing no Senac. Ele é fotógrafo há 23 anos, trabalhou com fotografia de eventos, com a fotografia institucional, empresarial, e hoje se dedica à fotografia autoral, em especial da natureza. Fique à vontade, Derli. Participou de exposições de concurso de fotografia e fez várias exposições individuais. Parte do trabalho do Derli pode ser visto em vários endereços eletrônicos, né? derlimelo.blogspot.com, né? Acho que podia colocar isso no Face do Farol para as pessoas acompanharem o trabalho do Derli, né? E derlimelofotography.46graus.com, né? É isso. Queria convidar também o fotógrafo Vanderlei Costa, que é fotógrafo há mais de 2 décadas, fotógrafo conhecido, renomado na região do Alto Tietê, com experiências no jornalismo impresso, no jornalismo digital e na assessoria de imprensa. Ele começou a carreira no Jornal Diário de Suzano em 1990, e onde se destacou sendo convidado a trabalhar na assessoria de comunicação da Prefeitura de Suzano de 2004 a 2012. Né? Também prestou serviços à Prefeitura de Poá entre 2013 e 2016, e hoje o Vanderlei é membro da equipe fotográfica da Secretaria de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano. O Vanderlei é integrante da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo, ARFOC, desde 2000, e teve trabalhos premiados no Guia Turístico do Estado de São Paulo e no concurso Avistar Brasil. Queria convidar também, para compor essa roda de conversa, Letícia Galo, que é bacharel em fotografia pelo Centro Universitário Senac. Desde criança, ela tem predisposição e predileção por registrar momentos, e ela sendo uma escalada para fotografar eventos familiares. Começou sua carreira cobrindo aniversário infantil e hoje sua paixão. Em 2008 foi premiada como diretora de fotografia no Festival de Cinema de Guararema. Em 2013 recebeu o Prêmio Jovem Brasileira em decorrência de sua arte. Foi premiada com 2 fotografias em concurso na cidade de Guarda, em Portugal. Letícia fotografou Rita Lee, Maria Rita e diversos outros nomes da música e das artes. Tem fotografias publicadas na revista Rolling Stones. Em 2014, Letícia registrou o sertão brasileiro durante a Copa, fotografando e filmando diversas cidades do estado da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Piauí. Material que reafirma as necessidades extremas de um povo sofrido. Há 8 anos tem um estúdio em Mogi das Cruzes, onde fotografa produtos, pessoas, famílias e crianças. Atua também em projetos em vídeo, dirigindo a fotografia. Obrigado, Letícia. E, finalizando, eu gostaria de chamar também, a fotógrafa Mai, desculpa. Mai? Isso, Maine Rabelo, mas aqui está só Mai, né? Desculpa. Maine Rabelo, isso. O Mai Rabelo nasceu e morou em Mogi das Cruzes e começou a fotografar em 2006, aos 17 anos. Estudou fotografia na Escola de Arte Fólio e no Senac Tatuapé.
Foi convidada para fazer uma matéria para a revista Superfoto Digital de Lisboa e recebeu prêmios como fotógrafa de destaque na região. Já fez 7 exposições com temas variados, entre elas o Antes do Sim, com noivas em situações muito inusitadas, como, por exemplo, fazendo xixi, andando de bicicleta, abastecendo o carro, etc. Casamentos e coisias vintage são a paixão da Maí. A Maí gosta de fugir do comum, ama o inusitado, o diferente e o original. Sorrisos espontâneos de olhares apaixonados. O trabalho de Maí em histórias de amor. Cada casal, cada família e cada sorriso é uma vivência, uma experiência única. Para compor a roda de conversa, gostaríamos de convidar, como mediador, o fotógrafo Carlos Magno. Carlos Magno descobriu a fotografia aos 16 anos, quando ganhou uma câmera Olympus 36mm do seu pai como incentivo. Fez 2 cursos da conceituada Escola Focus de Fotografia e, desde o início da carreira, as maiores influências do fotógrafo foram o fotojornalismo e a natureza e artes. Em 94, veio para Suzano, onde vive até hoje, e veio para Suzano para trabalhar no Jornal da Cidade. Em 95, iniciou seus primeiros passos como educador na Prefeitura de Suzano, conciliando com trabalhos de diversos jornais do Alto Tietê. Em 96, formou-se em Comunicação Social na Universidade de Mogi das Cruzes e, atualmente, cursa pós-graduação em Antropologia na Unileia. Há 16 anos, dirige o Ateliê de Imagens, como o próprio nome diz, um trabalho artesanal, individualizado e único para cada uma de suas histórias. Além disso, é professor de fotografia na Escola Estúdio Márcia Bellarmine, em Suzano, e na Folio Escola de Arte, em Mogi das Cruzes. Outros viés do fotógrafo é o fotógrafo documentarista e as manifestações artísticas, que participou de diversos projetos ligados à comunicação e artes, como o Farofa Festival de Fotografia e a Mostra Curta Suzano. Magno, como é conhecido, é o que chamamos de multimídia, trabalha com fotografia, documentário e vídeo mapping. Em suas palavras, gosto de contar histórias através de imagens e, por isso, adoro fotografia autoral, documentário e demais ferramentas que possibilitem isso. Então, está composta a mesa. Bom trabalho. Poxa, obrigado por ter aceitado o convite, todos vocês aqui, né, para compor essa primeira roda aqui. Bom, eu vou jogar aqui, tudo bem? Para onde nós vamos nesse século, então, com a fotografia? Quem se arrisca aí a começar? É o mais velho? Eu acho que é o Derli, então, Derli. Eu não sou velho, eu sou antigo. Conservado. Bom, primeiramente eu queria parabenizar todo o staff, né, do Farofa. Sabemos das dificuldades, todas que vocês tiveram para realizar. E para nós, fotógrafos, principalmente nessa área da fotografia autoral, né, que é tão pouco valorizada, nós temos aí inúmeros fotógrafos de qualidade, talento na região. Embora nós tenhamos hoje uma janela, uma vitrine aberta para o mundo, né? Mas ainda nós dependemos de fomentos, dependemos de recursos para podermos mostrar um pouco do nosso trabalho, principalmente aqueles projetinhos que ficam engavetados, né? Que a gente quer transformar num livro, num catálogo, e dependemos bastante de apoio, né? Então, parabéns a você, ao Magno, ao Guilherme, ao Pedro e a todos que apoiaram, né, esse projeto muito importante. Bom, eu e o Magno, nós praticamente somos irmãos aí, né? Há 20 anos, mais de 20 anos que nós nos conhecemos. Eu tive o privilégio de ganhar prêmio na pintura também, aqui mesmo, nesse mesmo espaço, né? No Centro Cultural. E eu venho das artes plásticas, na verdade, e aí a fotografia se enveredou. O primeiro fotógrafo que eu tive contato aqui em Suzano foi o Magno. Eu gostava do trabalho dele, ele do meu, na pintura, e aí eu descobri também nesse período da fotografia. Então, são longínquos 23 anos, mas a gente falando 23 anos, não é muito tempo, né? 23 anos é pouco, mas tem pessoas aqui que não têm 23 anos, estão imaginando, esses caras são velhos na fotografia, né? E essa geração está nascendo já com uma possibilidade, com uma vantagem
sobre nós que começamos lá nos laboratórios químicos, né? Tínhamos que fazer nosso próprio laboratório e saímos com as nossas fotinhos embaixo do braço, em forma de portfólio, para tentar conseguir algum resultado no nosso trabalho, uma exposição ou até mesmo a venda de um job, de um trabalho. E, nesse sentido, hoje, eu tenho a impressão que a fotografia, com essa geração digital, que eu tenho que chamar a geração digital porque eu vivi a transição. E muita gente já nasceu nesse meio, não conhece o filme, né? Não conhece os prazeres daquela tecnologia, né? Ou nunca foram dependentes químicos, como eu fui, né? De hidroquinona, metalamino-fenol, hiposulfito de sódio, sulfito de sódio, que era o que nós trabalhávamos nos laboratórios químicos, né? Para revelarmos nossos filmes e copiarmos nossas fotos. Eu acho que, eu creio que daqui para adiante a tecnologia só tende a favorecer. Eu não sou saudosista nesse ponto, até porque eu uso muito dos recursos tecnológicos que estão disponíveis, não abro mão disso. E eu vejo a nova fotografia, que a gente pode expressar dessa maneira, como um meio de justamente identificar talentos, né? Porque o que importa é olhar e não dispositivo. Eu bato nessa tecla há muito tempo já, que a fotografia não se faz com câmera, assim como já foi expressado aqui, né? A fotografia se faz com o cérebro, né? Nós enxergamos com o cérebro. Então, nesse sentido, eu vejo um potencial muito grande com os dispositivos eletrônicos que estão disponíveis no mercado e com a geração que tem essa oportunidade que nós não tivemos, porque no passado era difícil quem tinha uma câmera fotográfica, nem que fosse amadora, né? E tivesse grana para comprar um filme e revelar esse filme. Era muito difícil, tinha que depender do pai, tinha que depender de alguém para poder bancar isso daí. E hoje todos nós temos uma câmera fotográfica no bolso. Então, o exercício de olhar, ele está aí para quem quiser. O que eu costumo comparar a fotografia à música, né? Se eu comprar um bom instrumento musical, seja qualquer instrumento musical, e der um acorde naquele instrumento, as pessoas já sabem que eu não sei nada de música, né? Mas na fotografia dá para se enganar. Mas, mesmo assim, quando esse olhar ele é estimulado, quando existe interesse em se aprofundar um pouquinho mais nessas questões da estética fotográfica, hoje está mais fácil, porque tem tudo na sua mão, está tudo ali na frente dos seus olhos, no computador, nas mídias sociais. Então, ali é o quê? Aquilo é alimento. Então, eles devem se alimentar e eles estão se alimentando. Então, nós estamos vendo muita coisa boa aparecendo. Então, eu vejo com bons olhos o futuro da fotografia, mesmo que os dispositivos que estejam hoje sendo mais praticados sejam celulares e câmeras com menos recurso, mas eu ainda vejo com bons olhos. Eu aposto muito no olhar juvenil, no olhar infantil, e eu gostaria de fazer um trabalho muito bom com esse pessoal que está vindo já com força. Eu dava alguns workshops, algumas oficinas de foto da lata. Alguém já ouviu falar, né? Eu ensinava a fazer o pinhole, ensinava a fazer a maquinazinha de lata, de leite, de caixinha e tudo mais, e saía com aquela moçadinha, né, na infância das escolas, e eles faziam suas fotos e depois nós levávamos para o laboratório para eles revelarem os papéis, que eram os filmes fotográficos. E aí, o brilhinho nos olhos dele era impressionante de ver a foto surgindo, né, o negativo do papel, depois ensinava a fazer o positivo. Então, era muito gostoso. Hoje é diferente, porque, na verdade, eles já têm o imediatismo na veia, né? Então, o que nós esperamos? Já que está tudo na sua frente, a partir de um disparo, já está à sua frente,
eu acho que o que nós temos que estimular mais é a capacidade de pensar fotograficamente, de pensar fotografia, né? E não apenas do disparar e aquela prática exacerbada que eu vejo, não tenho nada contra, né? De uma fotografia, eu chamo uma fotografia egoísta, né? Que é o tal da prática do selfie, que todo mundo gosta de fazer. Eu também faço, mas eu falo que nós precisamos estimular olhares, né? Então, nessas oficinas que foram dadas por mim, pelo Guilherme, pela Dani e pela Márcia, nós fizemos o quê? Ensinamos, pelo menos, a enxergar um pouco daquilo que eles têm à frente, ou ao seu redor, um mundo diferente de possibilidades também, né? Agora uma pergunta que legal, né, Derli? Tá mais fácil hoje em dia, então, do que antigamente, da nossa época? Para as meninas aqui que são mais jovens aqui, o digital é mais fácil ou não? Eu acho que mais fácil. A foto em si, pronta, é mais fácil, né? Mas pensar a fotografia, eu fico pensando também no quanto a gente deixou de pensar a fotografia com essa... Porque, ao mesmo tempo que ficou muito acessível, e a gente tem todas essas pessoas que têm acessibilidade, acesso mesmo à fotografia, que antes não tinha, porque sempre foi uma profissão super... Acaba sendo burguesa mesmo, né? De pessoas que tinham dinheiro, não tinha como... Ele mesmo disse que a gente não tinha como comprar. E eu acho que hoje todo mundo tem acesso, né? Todo mundo consegue fotografar, ao mesmo tempo que perde também o significado. Por que você está fotografando? Também levo em discussão bastante a questão do selfie. Acho que as pessoas... Já pensei muito nisso também, como uma forma de empoderamento das pessoas também, delas se conhecerem. Acho que a fotografia permitiu, o selfie ele permite também que as pessoas se conheçam, se notem, se olhem. Então, acho que tem o seu papel. Acho importante... A única coisa que se pede é essa coisa o fotografar por um motivo, sabe? Eu acho que a gente, talvez, nessa rapidez toda, a gente fotografe e não pense porque a gente está fazendo aquilo. E nem pensa também, porque antes a gente tinha o tempo de revelar a foto, e chega e vem aquela imagem que aparecendo dentro daquilo. Hoje a gente não tem nem tempo para parar para ver a nossa própria imagem e pensar no que a gente estava pensando naquele momento, sabe? É tanta foto, é tanta coisa que a gente não para reparar. Eu não sei se é mais fácil, ficou mais acessível, mas, ao mesmo tempo, fica mais difícil porque tem mais gente pensando. Então, você tem que, de alguma forma, você tem que conquistar o seu ali e mostrar o que você puder. O seu olhar tem que conquistar pessoas, né? Mas não sei, mais fácil é muito difícil, né? Falar o que é mais fácil. Disputado, talvez, então, não? Disputado, sim. Acho que ficou bem mais disputado, né? Mesmo quando o Derli foi meu primeiro professor de fotografia. E quando eu comecei a fotografar, era o começo da fotografia digital também. Era muito mais fácil. Eu fotografava todo final de semana aniversário infantil. Eu não sei, eu mudei muito, mas eu fotografava muito mais aniversário infantil, fotografava casamento, eu tinha muito mais eventos. Eu também mudei um pouco a minha forma de olhar. Eu acho que, ao longo da minha vida, eu fui levando a fotografia de outra forma, não tanto mais comercial, mas tentando encontrar meios de me expressar além de tudo isso, e fui me desfocando um pouco da área comercial. Mas, para mim, ficou mais difícil. Eu não sei para vocês, para mim, como uma pessoa que sobrevive de fotografia e que precisa de dinheiro para viver, ficou mais difícil. Mas é isso. Mas acho que até o comercial também está um pouquinho difícil. Bem eu acho mais, que o que facilita é que, hoje em dia, você pode errar mais. Então, você faz a foto, desfocou, faz outra. No filme, não tinha isso. Então, acho que a gente dava muito mais valor para aquela imagem. Você espera, respira, observa e faz uma foto. Hoje em dia, dispara. Você pega o celular de qualquer um aqui, tem mais de 3.000 fotos, ainda mais celular de fotógrafo. E ontem mesmo eu vivenciei uma experiência assim inusitada. Inusitada não, né? A gente vê muito. Estava num show e as pessoas não curtem o show, elas querem registrar. Então, assim, é até estranho, porque ninguém aplaude mais. O pessoal está tudo assim, ó, a mão ocupada. Então, acho que hoje em dia as pessoas se permitem errar mais e clicar mais, mas eu acho que a fotografia está em todo lugar. É o que o Derli falou, né? Está no bolso,
Então, eu mesma, às vezes, vou viajar, alguma coisa, eu quase nem levo câmera, eu levo o celular, que é mais fácil, está na mão, aconteceu alguma coisa ali, apesar de não ser muito a minha área, assim, mas eu gosto de fotografia urbana, então eu faço mais eventos, né? Então é aquela coisa mais comercial mesmo. Mas eu acho legal a fotografia urbana e o celular está ali, né? Eu acho que possibilita muito isso do que no filme, que é mais trabalhoso. E talvez seja também uma coisa que acho que aqui a gente tem bastante fotógrafo. Teve uma vez que a gente foi assistir uma peça, eu fui assistir uma peça de teatro, que eles fizeram uma imersão com uns indígenas que tem aqui no Jabaquara e os povos nativos que tem por aqui. E aí eles falaram assim que eles pediram para não fotografar. Eles iam fazer e pediram para os atores que estavam fazendo um estudo para ele não fotografar, porque a gente não vive mais o que está acontecendo. A gente fica o tempo inteiro fotografando. Mesmo a gente, fotógrafo mesmo, porque por mais que eu não consigo, eu estou completamente envolvida. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. A hora que eu estou ali só fazendo aquilo. Então, acho que a gente também, com essa rapidez toda, a gente acaba perdendo uma porrada de momentos que a gente podia estar ali vivenciando e a gente está fotografando só. É uma ansiedade, né? E... Oi? Opa, peraí, rapaz, aguenta aí, peraí. Vem aqui, Pedrão. Vai lá, ó, seu doido. Boa noite. A gente estava falando de dificuldade, né? O Derli das antigas, fotojornalista, a Maine faz muito evento e a Leila tem uma pegada muito vista, né? E eu queria saber qual é a dificuldade de vocês fazerem o seu trabalho hoje, no Alto Tietê. A nossa mesa chama o Alto Tietê no século XXI, aí eu queria trazer um pouco para isso. Qual a dificuldade de vocês para exercer a profissão de vocês hoje na região? Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos e dizer que eu, como morador de Suzano, eu fico muito feliz, né, desse evento estar acontecendo em Suzano. Conheço o Derli, o Magno, algumas pessoas já trabalhamos juntos, mas o Derli já falou tudo com relação à fotografia antiga dele. Não, né? Antigo não é isso, velho. Isso. Eu lembro, né, dentro dessa toada aí da fotografia, que quando eu comecei na fotografia, que me mostraram um quartinho escuro, rapaz, aquilo deu um pânico danado, porque você entra, tranca a porta e só sai quando termina. Então, a gente, além de tudo, tinha que respirar o C41, que era o que revelava o filme, né, na época. E o interessante de fotografar nisso tudo, com o filme, é que você chegava na redação e perguntava assim, e aí, você tem a foto? Não sei. Eu fiz tudo certinho. Coloquei o ISO certo, abertura certa e velocidade certa. Agora, o que tem lá, só depois de revelar. Né? Então, a gente tinha, né, esse cuidado, né, tinha que confiar muito no laboratorista, que laboratorista que não gostasse de você, você estava ferrado, porque ele zoava todo o seu filme e a culpa caía nas suas costas. Né? Falava assim, é com 38 graus, eu vou colocar 33, quero que se dane, não vai sair nada. Aí cai nas costas do fotógrafo. Mas é interessante essa mesa de provocações, e quando a gente entra nesse debate do foto com celular, essa semana eu fui fotografar, e vocês vão ver muito isso, uma escola que tinha apresentação de alunos. Aí os professores falaram assim, mães, é o seguinte, a primeira dança, vocês fotografam. A segunda dança, todo mundo guarda o celular. Porque, senão, vocês não vão prestar atenção no que seus filhos estão fazendo. Porque você fica ali, né, muito atento para poder fazer a foto. Então, isso vem de encontro do que ela falou, que é o segmento, né, da fotografia. A fotografia veio assim... o aumento da tecnologia trouxe muito para a fotografia. Em 92, por exemplo, ninguém falava que ia ter uma máquina fotográfica ou um celular, que, no caso, era VGA. Né? Quem aqui teve um celular que a câmera dele era VGA? Todo mundo. Hoje, se der uma máquina, um celular com menos de 15, não presta. A gente fotografava com VGA. Né? Então, a tecnologia vem, né, de alcance a isso. Né? Quem não passou um fax na sua vida?
olhar aquele aparelho assim e falar assim, puta, tem que passar um fax. Hoje a gente passa e-mail, né? Olha que interessante. WhatsApp. Hoje você não liga mais para ninguém, né? Então, assim, veio nessa crescência. E a fotografia não vai ficar atrás, não, gente. A fotografia é isso mesmo. É cada dia que passa, é muita gente com celular, é muita gente com máquina fotográfica em todo canto, né? A documentação vai ficar mais fácil devido a ter esse acesso. Eu lembro que, quando eu trabalhava no Diário Suzano, eu tinha um filme de 36 para fazer 5 pautas. Sabe o que é isso? Você tem um filme 36 e fala assim, você vai fazer 5 matérias diferentes. Aí falava, Vanderlei, tem uma pauta de buraco. Aí eu chegava, olhava o buraco olhava para mim, eu examinava ele, falava, o quê? É uma horizontal e uma vertical e acabou, vou economizar para a próxima pauta. Eu sei o que é isso também. O Magno passou por isso. Aí hoje, quando ela fala assim, a gente faz muitas fotos, a gente até brinca, né? Tem alguns fotógrafos que é dedo mole, né? Ele aperta o botão lá e depois apaga, né? Mas é legal porque a tecnologia está, né, nos fornecendo esse tipo de oportunidade de estar aumentando, né, o número fotográfico na nossa cidade, no nosso mundo. Então, eu fico feliz, né, de estar aqui e participar hoje com vocês. E vamos para as perguntas. Eu vejo assim também o excesso de cliques, o excesso de câmeras. Isso não acontece nos outros meios, né, nas outras artes, né? Você não vê ninguém pintando pelas ruas o tempo todo, você não vê ninguém tocando um instrumento pelas ruas o tempo todo, que também são manifestações artísticas. Mas você vê todo mundo com uma câmera hoje, um celular no bolso. A tecnologia está disponível. E é um mundo de imagens, né? Em todos os sentidos, ainda por cima. O que acontece, na pergunta, a dificuldade que o Pedro ele colocou, talvez seja mais no âmbito comercial. Porque, lógico, a pessoa que tem um gosto refinado pela música, gosto refinado pela arte, em geral, ela vai saber discernir o que é bom e o que não é. Entendeu? Então, mesmo com esse excesso de informação que gera uma ansiedade lascada, você acabou de fazer a foto, você já quer postar. Gera uma ansiedade lascada, isso, talvez, lá no futuro, ele vai avaliar, né, se ele estava praticando realmente a fotografia. A fotografia é o suporte, seja ele virtual, seja ele físico, mas é o suporte. O que acontece é que a fotografia ela tem algo mais essencial, que é a imagem. Então, existe o quê? Uma construção, existe uma composição, existem algumas normas, algumas regras que a gente aprende a apreciar. Então, nós vamos rolando lá o scroll do mouse lá e vamos passando por milhões de fotografias diariamente e aquilo você vai descartando. O seu cérebro ele não tem a capacidade de assimilar tudo aquilo. Então, você descarta. E você vai procurar aquilo que vai te alimentar intelectualmente, vai te alimentar de alguma maneira para que você utilize aquela ideia. E, nesse sentido, eu vejo em algumas redes sociais grandes ideias sendo publicadas diariamente. E aí, naquela questão, né? Você tem o seu número de contatos, o número que você admira, tal, e você vai fazendo uma seleção. No caso do meu trabalho, na fotografia hoje de natureza, o Magno sabe disso, que eu sou quase de marcha ré para fotografar, né? Porque ainda sou do tempo que, enquanto minha esposa fazia no casamento 2.000, 3.000 fotos, eu estava nas 500, 600 ainda, né? No digital, né? Então, mas isso não quer dizer que seja ruim, quer dizer que eu tenho o meu tempo, eu tenho meu time ali para observar, para poder apreciar, ou até mesmo o fotógrafo ele tem que ter aquele feeling, né, da antecipação, ele antecipa o que vai acontecer, né? Ele está de olho, perifericamente, ele está vendo o que vai acontecer. Mas, no meu caso, hoje, meu trabalho, porque eu já não estou mais trabalhando com fotografia profissional,
Eu gosto do tempo, eu gosto de analisar, eu gosto de apreciar, eu gosto de ficar olhando. O Magno viu isso, nós fizemos 2 viagens muito legais recentemente, e a gente quer apreciar, a gente quer olhar e depois fotografa, né? Então, isso te dá a oportunidade de você estudar a luz, estudar os controles e tudo mais, né? Não que isso seja relevante, mas o importante é esse contato. Eu gosto muito de fotografia de natureza, mesmo quando as paisagens, por exemplo, que eu fotografo, eu fico apreciando primeiro. Eu gosto de olhar. O Magno sabe disso, né? Que a gente ficava discutindo e aquilo que é o prazeroso. Então, no meu trabalho, dificuldade, Pedro, está no sentido de justamente como eu posso fazer para colocar visibilidade nisso, além das redes sociais. Então, precisa-se de dispositivos, precisa de recursos, precisa de interesse das editoras e tudo mais, que nós temos que correr atrás. E depois, para um projeto mais longo, lógico, e angariar recursos com Lei Rouanet, com leis de incentivo à cultura, para poder expor esse trabalho. Talvez hoje, nesse momento que o país vive, seja essa a nossa dificuldade, de você conseguir angariar recursos para viabilizar projetos autorais. E isso não é só na fotografia, acho que em todas as áreas isso está comprometido pela atual situação econômica que o país vive. Mas eu vejo, como nós estávamos falando, eu vejo com bons olhos, sim, essa possibilidade que vem surgindo aí de olhares jovenzinhos estarem expressando. Será que, então, caindo na pergunta do Pedro, que o digital, o celular, a tecnologia, ela é uma pergunta aqui, ela fechou um pouco essa questão comercial, assim, ela deu uma apertada em todo mundo e ampliou o autoral, ou não? Na sequência a gente já faz já. É uma provocação. Ampliou para qualquer um deles aqui. Bom, eu vou dar a minha opinião. Sim, bancos de imagens, hoje, muitas empresas elas compram do banco de imagens e estão fazendo muito uso disso em todas as áreas, no institucional, na área comercial, publicitária, produtos. Banco de imagem compromete mesmo o trabalho do fotógrafo, entendeu? Porque o banco de imagem ele vende a preços bem módicos, né? Então, seria novos mercados aí que está abrindo, a gente tem que se observar, seria isso? A sua Exatamente, dependendo do setor, sim. Né? Principalmente, assim, alguém quer fazer uso de fotografia, ele consegue baixar aquilo em alta resolução e, às vezes, gratuito. Então, muitas vezes, né, gratuito. Então, isso compromete. Então, empresas que antes queriam algum trabalho institucional, onde você tinha que viajar, você tinha que colocar isso no seu orçamento. Uma viagem que eu tinha que ir buscar a imagem como eles desejassem, hoje ele tem ali na internet. Então, isso compromete, sim. Nesse ponto, os bancos de imagens tiram a possibilidade de fotógrafos que, no passado, eles trabalhavam para esse fim, né, para empresas e tudo mais, e hoje já tem tudo ali à sua disposição. Eu acho que a gente tem mais oportunidade para informação agora também, né? Porque falando da fotografia de natureza, de banco de imagens, sim, né? Acho que bastante coisa perdeu. Eu queria falar da minha dificuldade, porque acho que a partir do momento que, como fotógrafa, mulher, eu acho que tem muita dificuldade que vai seguindo. Tem um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Thiago Henrique, que ele mora em Pernambuco. E esses dias ele fez uma postagem falando que a última coisa que ele faz como fotógrafo é fotografar. E eu me identifiquei muito, porque eu acho que é uma das últimas coisas que eu faço, o meu ato em si, toda coisa que eu faço em volta é muito mais importante do que a fotografia em si. Hoje, a minha fotografia do que eu faço. E acho que uma das grandes dificuldades que tem mesmo é o incentivo, e do todo mesmo. Eu lembro que o meu primeiro trabalho autoral demorou anos para sair,
Mesmo quando eu fui para o sertão, fiquei um mês viajando no sertão, cheguei, trouxe uma porrada de foto, tem um monte de foto. Uma vez um amigo meu virou para mim e falou assim: você não vai para o sertão, vai fotografar e trazer tudo o mais do mesmo, né? Eu nunca fiz nenhuma exposição do sertão. Eu nunca consegui reviver. Eu acho que esses bloqueios que a gente tem de outras pessoas e a falta de incentivo que a gente tem na fotografia como mulher, que eu acho que é muito pior ainda, que incentiva menos ainda, é muito grande. Quando me convidaram para fazer um trabalho, que foi o meu trabalho que eu tenho, que é o que eu mais gosto, que é uma coisa autoral, eu fiz o trabalho, aí eu fiz uma exposição. No mesmo dia, eu pedi, pelo amor de Deus, tira essa exposição agora, porque vai rolar um samba no mesmo lugar. Eu não quero que fiquem minhas fotos ali, eu não quero que ninguém veja. Eu fico com medo de me mostrar. Ao mesmo tempo, eu tenho. Então, eu acho que faz parte essa bateria de informações que tem, essa quantidade de fotos que tem, faz também com que a gente se sinta insegura. Eu não sei os homens como é que são, mas eu me sinto muito mais insegura, porque quando eu publiquei essas fotos todas, eu mostrei para um rapaz. Ele virou para mim e falou assim que faltava direção de arte na minha fotografia. Eu engavetei por 4 meses essas minhas fotos. Teve um dia que eu virei e falei assim, quer saber? Que se dane, eu vou publicar isso aí, não importa se falta direção de arte. Quando fez direção de arte, era mulher do Brasil inteiro mandando mensagem, falando quanto foi tocada por aquilo. Então, não importa, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar fazer com que as coisas saiam da gente. Então, acho que a dificuldade na fotografia hoje a minha dificuldade é ser fotógrafa mulher. Eu tenho plena consciência disso, porque eu vou em casamentos, eu vou fotografar pessoas dentro de, sei lá, executivos mesmo. Eu chego e ele falo assim, nossa, quanto tempo faz que você fotografa? Eu falo, 13 anos. Nossa, então você fotografava de fralda. Eu não sei, mas eu queria saber se algum dos homens já passaram por isso, né? Eu creio que não, porque ninguém vai fazer piadinha com a quantidade de tempo que você fotografa. E nem quer dizer a quantidade de tempo, competência, enfim, cada um estuda o que é, e acho que a gente, como mulher, tem que se firmar o tempo inteiro, como fotógrafa, como mulher. Amanhã a gente vai discutir um pouco mais disso também, mas acho que é importante, mesmo nessa questão, pontuar que tem, sim, uma dificuldade ainda, além de tudo isso. Posso falar da minha dificuldade? Posso falar um negocinho antes? Quando eu fui fazer o primeiro casamento com 17 anos, eu escutei isso também. Mas cadê o fotógrafo? Ah, sou eu. Você? Acontece também. Acho que em menor escala, mas acontece também. Mas eu acho que quando a gente começou, né, que é mais ou menos na mesma época, no caso eu não tinha fotógrafas. Hoje eu vejo muito mais. Até na exposição eu falei, nossa, a mulherada está arrasando. Porque eu lembro que quando eu comecei quase não tinha, né, mulheres fotografando. Mas assim, a minha dificuldade, respondendo o Pedro, trabalho com eventos. E fotografia para quem? Né? É isso que me fico me perguntando. Assim. Faço muito casamento, é um material que vai ficar guardado, tem toda aquela poesia em cima disso, de que vai ficar guardado eternamente e tal. Mas, para mim, assim, hoje, pessoalmente, o que me atrapalha um pouquinho assim, é aquela disputa de todo mundo querer pegar o mesmo ângulo. Só que a pessoa está com o celular e eu estou com a câmera, eu estou ali como profissional e a pessoa está de convidado. Ela está no direito dela, mas, às vezes, a pessoa entra no corredor da noiva e aí, nossa... Uma disputa territorial, né? Então, eu acho assim, eu estou fotografando para o casal, eu sei que aquilo vai ficar eternizado num álbum, uma coisa bacana. Ao mesmo tempo, eu me sinto culpada de pensar assim, que eu falo, não, a pessoa está no direito dela de querer registrar aquilo, mas para quem? Será que ela vai mandar para a noiva? Será que a foto vai ficar tão boa, ou o vídeo não vai ficar tremido? A primeira hora que o celular bater a memória, ela vai apagar aquilo. Então, assim, ela tá fotografando, a pessoa está fotografando só para postar no Facebook ou para dizer que está num casamento. Por várias vezes eu já acessei o Facebook, às vezes do casal, e aí eu vejo assim parentes colocando fotos do casamento, e aí não vejo uma foto da noiva. Só tem selfie, foto da madrinha com o marido, com a criança, casamento maravilhoso da fulana e do ciclano, e cadê a noiva? Então, que registro que a pessoa fez? Nada, só registrou ela mesma. Então, aquilo que o Derli falou, né? Meio egoísta, né? Essa geração das selfies. Então, essa é a minha dificuldade hoje em dia. Fotografia para quem? Né? Para você ou para mostrar para os outros? É isso.
É uma ansiedade tão grande, né, que a pessoa quer fotografar de vivenciar, né? Um pouco que você falou também, né? Ele também comentou. Vamos abrir esse negócio aqui, né? Vamos abrir para perguntas. Olha lá, já está lá. Vamos lá. Olá, boa noite. Meu nome é Emerson. Eu só queria, talvez, voltar um pouco no início da conversa. Eu acho que a fotografia sempre esteve ligada à tecnologia. Se a gente pegar no século XIX, vocês comentaram da dificuldade ou da nostalgia da época do filme. No século XIX, o tripé andava junto com a máquina. A Kodak lançou uma coisa pequenininha e a fotografia se tornou móvel, né? E depois veio o digital. Quer dizer, a minha pergunta talvez seja a mesma do início. Com essa mudança da tecnologia, seja pela fotografia do celular, seja pela inclusão de todos na fotografia, ouvir de vocês para onde vocês acham que essa mudança tecnológica vai levar a fotografia. Se nós formos pensar no passado, então a fotografia ela nasce no século XIX, em 1826, mas ela se populariza em 1890, com a Kodak, né, com George Eastman. O que aconteceu naquele período, na época da Revolução Industrial, talvez seja uma coisa parecida como aconteceu recentemente, com a Revolução Digital. Então, todos se perguntavam onde a pintura vai parar, aonde o desenho iria parar, onde a maneira dos retratistas das grandes cidades, dos grandes centros, como Paris, Londres, Nova York, onde ia parar? O que aconteceria com a atividade deles? Eles continuaram, né? Tudo bem que houve uma necessidade muito grande deles reverem seus conceitos. Então, o que vai acontecer é que nós também teremos que rever nossos conceitos do que é bom e do que é ruim. Então, eu não digo que exista uma fotografia ruim, eu digo que existe uma fotografia pertinente. Ela te serve ou não. Mas isso não quer dizer que a música ela está sofrendo por causa dos dispositivos que existem hoje, por causa das mídias sociais que existem hoje, que você baixa os arquivos e você tem... Acabaram os CDs? Sim, mas tem uma necessidade de você inovar, de renovar. Então, o nosso trabalho terá que ser renovado também na medida que nós começarmos a pensar que não vou me adaptar naquela nova situação, eu vou acabar, eu vou sucumbir. Então, eu preciso pesquisar, eu preciso ver aonde eu posso estar interagindo, onde eu posso estar entrando com o meu trabalho, de que maneira, porque eu acho que, da mesma maneira que os artistas no passado sofreram e recriminaram os processos, né? Porque a fotografia era tratada como uma arte mecânica exata, porque tinha cálculos e tudo mais, né? E que não perduraria, não, ela teve justamente o seu caminho numa bifurcação do tempo, e a história ela conta isso, que a fotografia ela não compete com as outras formas de manifestação, porque os artistas continuam pintando, eles só reviram os seus conceitos. Então, o que nós teremos que fazer é justamente rever nossos conceitos. Se nós estamos achando que está nos atrapalhando banco de imagem, tal, eu tenho que inovar. Então, eu tenho que buscar estimular esse processo criativo. E vai falar, isso vai acabar com as escolas? Tem curso de graça por aí, tem curso de graça em tudo quanto é site e tudo mais. Não, e as escolas continuam. Tem dificuldade? Tem várias dificuldades, mas elas continuam e continuarão. Então, é inovação. Você tem que estar sempre buscando novas possibilidades. Só para complementar o que o Oderli está falando, a gente tem um grande problema visível. Aqui nós temos o Julien, né, o Vale ali, que é da área do jornalismo, né, do fotojornalismo dito, né, que é aquele fotojornalismo de jornal, né, de imprensa, né, que vai
vai para o front, vai para o choque, e tem outras pessoas que fazem isso, mas dentro do jornalismo a gente tem muito disso. Onde nós vamos parar? Hoje, dentro das redações, por exemplo, você tem que fotografar e filmar, que é a nossa mesa, né, de domingo, né? Então, se vocês pegarem aí desde jornais pequenos a jornais grandes, vocês vão ver que é um segmento, está caminhando para isso. Onde vamos parar, né? Enquanto isso, nós vamos aí na labuta fotografando, sempre, né? Porque, afinal de contas, a fotografia é paixão, né? Fotografia é alma, e quem gosta de fotografia sempre vai achar uma maneira, né, de fotografar. Agora, onde ela vai parar é difícil, mas por isso que nós estamos aqui, para discutir um pouco, né, do que vamos fazer de agora em diante. Não, eu acho que a gente vai chegar no Black Mirror. A ideia vai ser alguma questão assim de... Porque a fotografia ela vai traçando... pegando épocas e vai significando algumas coisas, né? Então, ela teve um momento dela que ela serviu para identificar pessoas, ela teve um momento dela que ela registra momentos, e acho que agora a gente está chegando no momento que a gente vai perder a privacidade. Eu acredito nisso, porque tem câmera de tudo quanto é lado, para cima, para os lados, tem projeto de prefeitura para pegar a câmera do outro e tornar tudo público. Então, vai acabar com a nossa privacidade. Eu não queria fazer uma pergunta, só queria acrescentar um pouco sobre o que as meninas falaram, que a Mai e a Ali falou, por conta de mulheres na fotografia. Eu trabalhei com jornalismo, caderno policial e política durante 3 anos, tanto aqui em Mogi, que era o DAT, trabalhei com o Valer, com a galera lá atrás, e com o Vanderlei também, e trabalhei em São Paulo. Mulheres no fotojornalismo, sim, tem muito preconceito ainda. Isso já fazem 7 anos atrás, que eu trabalhei com jornalismo. E aqui já tinha um preconceito. Quando eu fui para São Paulo, eu trabalhei na Agência Estado, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei para jornais grandes de lá. Lá também já tinha muito preconceito. Então, é uma coisa que nós, mulheres, eu lutava muito naquela época. Graças a Deus, eu tive amizades muito boas lá que me ajudaram a lutar. Porque são pessoas falando, você é mulher, você não pode estar na rua. Você é mulher, você não pode fotografar gente morta, você não pode fotografar preso. E isso é ridículo. A gente está aqui para trabalhar. A gente está aqui para disputar nenhum lugar de ninguém. A gente está apenas trabalhando. E era isso, era a única coisa que eu queria falar. A gente vai ter. Eu queria até agradecer, na verdade. Acho que é uma grande conquista a gente conseguir um festival e que tenha amanhã a gente vai ter... Tudo bem que 9 horas da manhã, né? Não vamos entrar em mérito às 9 da manhã, mas a gente vai ter uma mesa às 9 horas da manhã que vai ser com as mulheres e que estão ali. São mulheres incríveis também. Tem a Tuane Fernandes, que é fotojornalista e vive tudo isso. Mas tem muito preconceito, infelizmente. Boa noite. Bom, eu conheço todos vocês aí. As 2 meninas conheço quando começaram a fotografar. Parabéns, tá? Fazendo um adendo do que vocês estão falando sobre mulheres, pelo que eu acompanho, pelo que eu conheço, pela minha experiência, nós, fotógrafos, temos uma vida pública. Os homens são menos assediados do que as mulheres. Então, não é preconceito para o profissional fotógrafo, e sim, os caras acham um jeito de querer cantar vocês. Tá? Então, eles não estão colocando em dúvida a profissão ou o talento de vocês. Simplesmente estão querendo achar um jeito de dar uma cantadinha em você. Não, nem sempre. Tá. Tem a Marisilda, por exemplo. Eu faço parte de um coletivo... uma associação que a gente se uniu em relação a várias mulheres. E a Marisilda ela é fotógrafa, fotojornalista faz 40 anos. E ela se vestia como homem também. Acho que não é só o assédio. Eu acho que uma questão por si só tem uma hierarquia dos homens. Mas naquela época, 40 anos atrás, as mulheres praticamente não trabalhavam nessa área. Entendeu? Porque não dava. Não, Porque não tem espaço. Sim. Agora, uma pergunta que eu quero fazer a respeito do tema é o seguinte. Eu comecei a fotografar comecinho da década de 80. Não sou velho, sou mais experiente. Então, quando começou, no comecinho da década de 90, as filmadoras começaram a
Concorde, não sei se o pessoal lembra, com as fitas, tudo. Então, o maior comentário era: filmagem, vai acabar a fotografia. Porque ninguém mais vai querer fotografia. Eu fotografei muitos casamentos, e o cara fala assim: eu não quero mais fotografia, não casamento, eu quero agora vídeo. Eu falei: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, teve esse ponto e ninguém deixou de fotografar. A foto era branco e preto, quando começou a colorir, ninguém mais quer branco e preto. O jornal continuou com branco e preto. E a branco e preto virou, assim, um estilo, virou cultura. E o colorido virou vulgar. Hoje em dia, todo mundo é fotógrafo. Então, o que acontece? Igual teve uma foto que tinha 200 pessoas, chegou um cara, um profissional: com licença que eu sou fotógrafo. Todo mundo levantou o celular e falou: nós também. Então, todo mundo é fotógrafo. Quer dizer que, nessa sequência, vai acabar a profissão de fotógrafo, porque todo mundo é fotógrafo? Ou aquele olhar, como o Derli falou, de você registrar aquele momento? Porque todo mundo tira selfie, todo mundo faz, mas ninguém segura aquele momento, que é o fotojornalismo verdadeiro, que você faz a pauta. O repórter, o jornalista, escreve em cima do que você fotografa. Então, o verdadeiro jornalista é o repórter fotográfico. Não vai acabar, não. O que acontece é que sempre haverá bom senso, discernimento, tudo do que realmente é relevante. É aquilo que nós falamos: todo mundo fotografa, mas nem todos fazem uma boa imagem, produzem uma boa imagem. O que interessa é a imagem que está ali, o contexto, o sentimento, a emoção que ela transmite. Então, nesse sentido, todo mundo tem uma câmera, mas nem todos são fotógrafos. Fazem uso de um dispositivo que fotografa. Então, nesse sentido, haverá sempre essa separação. Tá? Então, não precisa se preocupar. O que a Maine ela disse, assim, a disputa justamente pelo espaço, aí é uma questão de cultura e educação do povo, né? Que não existe, não tem respeito pelo espaço que ele está inserido. Então, aí é onde a gente tem que usar de bom senso, porque nós estamos na festa dos noivos. Estávamos, eu não estou mais, né, mas estávamos no evento dos noivos. Nós não podemos faltar com educação com um convidado, porque ele é convidado, eu estou trabalhando, mas eu que tenho que me virar para poder realizar a boa imagem. Então, você usando de critério, usando de bom senso e de educação, você consegue, conquista tudo, né? Então, nesse sentido, é difícil? Era muito difícil também. Apesar que eu já parei há quase 3 anos, a mãe ela continua, ela está vendo isso daí muito mais ainda aflorado, né? Mas essa montoeira de gente que fotografa, eles não são fotógrafos. E, aliás, nós somos image maker, é uma coisa diferente. Nós construímos imagens, é diferente de uma pessoa que é usuário de um dispositivo. Embora todos queiram fotografar, porque o nome é esse, né? Fotografia, nem todos têm o conhecimento que eles têm, que eles adquiriram, eles investiram em conhecimento. Então, lá na frente vai ser identificado quem é bom e quem é ruim, como na música, como no esporte, como qualquer outra forma de manifestação e expressão. Então, e vai ter público para todo mundo, sempre também. Então, isso é até bom, porque à medida que você vai galgando patamares, e você vai abrindo espaço para esse pessoal chegar, porque nós um dia também chegamos por baixo. Ninguém começou lá em cima. Então, nós temos que ver que hoje o mercado é mais voraz, mas, porém, aqueles que investiram em conhecimento, aqueles que investiram
na possibilidade de ter um trabalho melhor, e isso não quer dizer só ter um equipamento melhor, ele vai sobressair. Então, não precisa se preocupar. Acrescentando a pergunta do Cipulo, eu não sei se todo mundo viu essa semana a propaganda da Magazine Luiza. Alguém viu? Eles fez uma propaganda que o fotógrafo estava... Volto a falar de casamento, né, que é a minha área, então estou sempre ali. Então, o fotógrafo faltou no casamento, e aí o convidado comprou um celular no Magazine Luiza, e aí... aí o rapaz que era convidado tinha comprado um celular, acho que era um iPhone, no Magazine Luiza, e aí ele vira para a noiva e fala: não, pode ficar despreocupada, eu faço as fotos do seu casamento. E aí as fotos, assim, sensacionais. Então, eu queria jogar essa questão, assim. Não é o equipamento que faz o fotógrafo, né? Isso a gente sempre discute, assim. Então, tem muito fotógrafo que tem uma puta de uma câmera, mas não tem o olhar, a sensibilidade. E tem muita gente que faz foto com o celular do Magazine Luiza que pode fazer fotos maravilhosas. E... patrocínio. Então, não sei, essa questão. Assim, muita gente ficou pé da vida com essa matéria, com essa propaganda do Magazine Luiza, porque é um absurdo substituir um fotógrafo com um celular. Mas até que ponto, assim, não digo numa situação de casamento, é lógico, é um profissional, não se compara. Mas essa questão do equipamento, assim, que o equipamento faz o fotógrafo, eu acho que é o conhecimento que faz o fotógrafo. Mas ajuda, né? Vamos combinar que o equipamento ajuda, é inegável. Não tem como. Ajuda. Essa distância ela diminuiu, né? Hoje era um abismo, né? Entre o amador e o profissional, ela diminuiu muito, né? Acho que é um pouco disso. Diga lá, Vanderlei. Não, só para lembrar que a Kodak tinha um bacana também, né? Você aperta o dedo que a gente faz o resto. Né? Era tipo assim, você fazia, só apertava e eles revelavam. O slogan então, dele. assim, era o slogan da Kodak também, né? Então, Magazine Luiza vai. Legal. Mais pergunta? Tem pergunta? Onde que tem aí? Opa, lá no fundo, lá, ó. Oi, meu nome é Jonas, eu vim de São Paulo, cheguei aqui em Suzano, fui nascido e criado em Artur Alvim, nasci na Penha. Em 2000 eu vim para cá e falei assim, nossa, minha cabeça está de ponta cabeça, né? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar a estudar. Voltei a estudar e eu comecei a fotografar, eu tinha 14 anos, 1974. Era a época do sulfato, né, senhor? E a luzinha vermelha e tal, né? Só que eu fui só até os 16 anos. Mas o meu negócio era tirar foto artística, né? Eu era muito... Nossa, o pessoal criticava muito, né? Mas eu segui meu coração. Mas aos 16 anos eu resolvi ir para a música. E até hoje estou na música. Aí dei aula 12 anos na escola da família. Levei o pessoal da periferia ao primeiro lugar que o pessoal não acreditava, né? E como você disse, também você, antigamente, a gente colocava o coração. O olhar é o coração. Era uma foto, mas era uma foto de coração. Não é aquela de 3.000, que tal, né? Mas, tudo bem, a tecnologia é tecnologia. Né? Eu gostaria de fazer um comentário, dizer um assunto. O presidente, doutor Daisaku Ikeda, em prol da paz, cultura e educação, ele é menção honrosa, cidadão honorário de Suzano, 192 países do mundo. Pessoal, as fotos dele, ele também fotógrafo, foi parar no MASP. Posso dizer como que ele tira a foto? Ele olha, coloca a câmera aqui. Entendeu? Nada de olhar aqui, nem aqui. Simplesmente clica o coração. Agradeço por estar aqui. E gostaria de falar uma coisa. Vou voltar a fotografar. Então, já ganhamos a noite, já, então, né? Boa noite a todas e a todos. Eu sou meio um peixe fora d'água, não sou um fotógrafo, sou uma pessoa que tira fotos. Sou psicólogo, inclusive Marisa
tem uma tradição de ser insolente com as suas propagandas. E essa semana também lançou uma que está deixando as psicólogas e os psicólogos com dor de cabeça. Não sei se vocês assistiram também, né? Fala que a psicóloga é a pessoa que vai ouvir as queixas de uma amiga que perdeu o namorado, né? Então, pessoal, com certeza é uma linha e tem a ver com uma questão que eu queria colocar para vocês, pensando a fotografia para o século XXI, né? Porque a gente pode discutir a fotografia a partir da estética, né? A partir do seu valor filosófico, do seu valor técnico, né? Mas, por trabalhar com educação, trabalhar em políticas sociais, encontro muita gente que, por intermédio da fotografia ou da compreensão da prática dos meios de comunicação, como um fator de organização, de uma leitura da realidade. É ampliar a capacidade de entender o mundo. Então, tem um valor ético, né? A fotografia tem um valor ético. Eu estou vendo um debate super engajado, vai ser às 9h, porque é um valor ético, não é somente estético. E essa disputa ética que a fotografia proporciona, porque quando vocês falam do trabalho profissional, é muitas vezes associado a produzir fotografias para alguém que compra, né? É o jornal que compra, é o casal que comprou, que depois vai escolher. Pode ser que ele não escolha as fotos que o fotógrafo acha importantes ou que tenha um outro valor ético, né? Mas para aquelas pessoas, elas entenderam que eram as melhores. E vocês também estão falando do trabalho autoral. E eu queria colocar um outro ponto, que é o valor coletivo, o valor do registro da memória e do registro também das perspectivas de mundo. Quando vocês colocaram a ideia do século XXI, então, penso, por exemplo, o que aconteceu de ontem para hoje em Barcelona, na Espanha, aquele país dando piruetas, assim, gente hoje já teve um levante fascista naquele país. E o que vai ser retratado, o que vai ficar de uma maneira mais ampla, é o que for registrado, esse olhar. E o olhar dos sujeitos que são os fascistas estão retratando algumas coisas. O olhar daqueles que estão querendo ser antifascistas estão vendo outras coisas. Então, neste processo, como é que vocês veem, vou chamar genericamente, do compromisso, do engajamento, do vínculo ético da fotografia, dos fotógrafos ou do registro, né, nesse século XXI? E posso dizer que, por exemplo, a história das narrativas integradas, a mídia ninja, por exemplo, jornalistas livres, a imagem é importantíssima, porque passaram a registrar e multiplicar alguns pontos de vista que não tinham quase espaço para serem mostrados, né? É isso. Não sei se ficou claro. Muito legal, vamos lá. Bom, legal. Eu acho que cada um se alimenta daquilo que tem necessidade. Assim como tem gente que gosta de fotojornalismo, gosta de saber de tudo que está acontecendo, e aquilo é relevante para ele, e se vai ser necessário para ele estar por dentro daquilo, o quanto aquilo vai fazer a diferença na sua vida, é a escolha dele. Assim como você falou a respeito da foto de alguém que o fotógrafo fez uma foto que ele achou muito legal e o cliente não escolheu aquela foto, é porque ele tem todo o direito de ver aquilo que faz parte do sentimento dele, daquilo que é relevante para ele e não relevante para o fotógrafo. O fotógrafo está ali para poder fazer a cobertura fotográfica. Mas se aquilo não for relevante para ele, embora você tenha caprichado, feito uma foto num conceito artístico, tudo mais, e para ele não é relevante, não podemos discutir com ele. E aquilo que nós voltamos a falar, cada um se alimenta daquilo que é necessário, porque eu costumo dizer assim, tudo é permitido, mas nem tudo é vantajoso, né? Eu, por exemplo, eu nunca me aventurei pelo fotojornalismo, porque eu
nunca tive vontade disso. Não, gosto de ver jornal, gosto de assistir, mas é uma coisa que eu não gostaria de trabalhar. Eu tenho outras vocações, né, dentro da fotografia. Tive outras vocações e tenho agora dentro da fotografia. Então, mas que é importante estar sendo registrado, relatado. Eu não gosto da palavra registro na fotografia. Eu não gosto. Eu gosto da palavra imagem, né? Então, aquilo é importante, porque aquilo que vai ficar gravado. Nosso cérebro, como um banco de imagens, ele se alimenta daquilo que for relevante, daquilo que for importante. Então, eu vou buscando para o meu aprendizado ou para o meu uso no meu trabalho tudo que me servir de ideia. Eu acho que nada mais se cria. Aliás, eu digo isso para os alunos, quando falo, né, quem inventou o avião foi Santos Dumont. O Barley está aí, já ouviu essa história. Eu falei, ninguém inventou nada, até porque a asa já existia e um motor também. Foi uma junção de duas boas ideias. Quem inventou o relógio de pulso foi o Santos Dumont. Não, a pulseira já existia e o relógio também. Foi junção de boas ideias. O post-it, o papel já existia, a cola também. Então, ninguém inventou nada. Então, é assim, você vai se alimentando de ideias que você vai vendo e você vai tirando proveito daquilo. Então, como você falou, o atentado, ou seja lá alguma reportagem que foi veiculada e tudo mais, eu vou ver aonde aquilo vai fazer bem para mim ou não. Então, eu vou usar da maneira que eu achar melhor para o meu trabalho. Então, eu vejo a fotografia como arte. Nós temos aqui grandes artistas, mesmo a May e a Letícia são duas grandes fotógrafas, Vanderlei, fotojornalista. Eles, cada um na sua competência, dão o melhor de si, mas eles continuam se alimentando. Então, eles vão buscando tudo isso que eles estão vivenciando ou que eles estão vendo para o seu trabalho. Isso vai repercutir no seu trabalho, na sua obra. Então, como fotógrafos, eles têm que se manter bem alimentados de imagens, né? Eu queria falar. Na verdade, eu comecei a fotografar quando eu tinha 16 anos, e a primeira coisa que me veio na cabeça foi evento social, aniversário infantil, e fotografo isso há muito tempo. E teve algum tempo, em algum momento, eu não sei, eu tive um processo que eu estava andando de bicicleta uma vez na rua e um cara me chamou de gostosa. Eu anotei a placa do carro dele e processei ele. Ganhei o processo. E, no dia que aconteceu isso, eu resolvi que eu tinha que fazer um documentário e falar sobre esse assédio que a gente sofre em todos os lugares, não só na fotografia. E acho que foi nesse momento que eu percebi que eu não tinha só a fotografia de evento e a fotografia social e a fotografia de estúdio na minha mão. Eu tinha uma arma na minha mão que eu podia fazer o que eu quisesse e podia atingir quem eu quisesse. E eu acho que foi esse tempo que eu comecei a perceber que, na verdade, a fotografia ela pode ser muito mais um alimento para essa questão ética, e eu acho que eu fotografo como um ato político mesmo da minha existência, do que só fotografar o evento social. Mas foi um despertar que eu tive meu, e acho que é importante mesmo. Eu acho que a mídia ninja, eu vi hoje a Tuane conversando com a gente, é isso, sabe? As pessoas elas fazem a informação, elas querem dar informação, a mídia ninja ou essas outras coisas independentes, porque elas querem passar informação, elas querem registrar da melhor forma possível. Então, eu acho que isso é bem importante também para a gente, que a gente se alimente daquilo que acha certo para a gente, sabe? E hoje eu venho... Quando eu lancei esse meu projeto, que é A Dor de Ser Mulher, eu lancei uma foto, que é uma foto de uma mulher na prisão. Atrás, ela está grávida. Não está grávida, estava amamentando uma criança. Eu tinha 6 ensaios de gestante marcado nessa semana. 3 desmarcaram. Assim, eu publiquei e depois desmarcaram. Então, eu acho que eu me posicionar também como uma questão... Me alimentar de coisas fez com que eu perdesse coisas. Então, são escolhas que talvez... Eu faria de novo, porque eu continuo perdendo clientes, porque eu tenho essa minha vertente mesmo. Mas eu acho que é importante porque é o que me alimenta. Então,
Acho que fotografar como um ato, uma necessidade mesmo de você pegar a minoria e fotografar mulheres, fotografar as mulheres negras, fotografar as mulheres lésbicas, pegar essas coisas, esses recortes que não tem, que não é olhado e que ninguém vê, para mim é importante. Eu sei que eu estou ajudando pessoas em todos os outros lugares e estou fazendo com que vocês tenham acesso a isso e que essas pessoas também tenham acesso a vocês. Parece que eu conecto, sabe? Então, hoje, eu acho que eu acabo me alimentando. Eu achei muito bonito tudo que você falou, porque é muito isso que eu quero para a minha vida. Eu me alimento disso, sabe? Eu me alimento das coisas que eu acredito, por mais que eu não consiga sobreviver. Às vezes, tem meses que eu não tenho grana, e tudo bem. Eu estou fotografando quem eu quero, ali, do jeito que eu quero. Porque, quando eu vou fotografar aniversário, e as fotos que eu mais gosto não são as fotos que o cliente vai escolher para o álbum. E tudo bem também, eu vou ter o meu lado ali para fazer as coisas. Acho que eu queria só compartilhar isso um pouco, porque é pouco falado mesmo. Essa questão nossa de fotógrafo como arte, fotógrafo como autoral e fotógrafo como um ato político, ele é pouco falado. Então, acho que é importante a gente dizer também e falar que estamos aí, tem uma porrada de gente também que precisa fotografar existindo mesmo. Bacana, né? Eu passei uma vez no psicólogo. E não foi quando eu separei, não. Hein? Foi um determinado assunto que eu fui fazer, uma criança, e, naquele dia, foi o único dia que eu não consegui fotografar na minha vida. Eu entrei na sala da casa e o que eu vi me travou completamente. Eu não fiz a foto aquele dia. A cena em si, ela era tão brutal que os próprios policiais não queriam entrar na casa. Tinha um ritual satânico ali com uma criança. E aquele dia eu parei, fiquei olhando, voltei, voltava, e eu tinha aquela máquina de filme. Aquilo era pesado, se desse na cabeça de um, não sobrava nada. E eu fiquei revoltado com aquilo. Eu acabei indo para a delegacia para tentar fazer a chegada do agressor. Cara, foi a única vez que eu tive vontade de bater em alguém. Quando ele passou por mim no corredor, eu enrolei a máquina na mão, falei, eu vou arrebentar ele. Aí o policial estava do lado assim, viu que eu estava no gesto meio né, suspeito, falou, não compensa. Então, isso vem muito do encontro do que você vai fotografar e do que você precisa fotografar, e o que você escolhe para fotografar. Por exemplo, a fotografia do jornalismo, por exemplo, tem coisas que você, se você não tiver o seu psicólogo ali, o seu, né, bem, você faz besteira. Você vê cada coisa nessa área que você fala, não, isso não acontece. Então, quando a gente fala do segmento que a gente escolhe para fotografar, aí eu volto no jornalismo, eu sou do jornalismo desde sempre. Se você pedir para mim fazer um social, nós vamos brigar, bicho. Vamos brigar. Fazer a fotinha posada, nós vamos brigar. Porque não é um segmento que eu faço. Como bom fotógrafo, eu faço. Mas não é aquilo que eu quero. E aí cai naquilo lá. Você faz uma foto que você olha e fala, nossa, essa foto está horrível. O cliente olha e fala, nossa, que maravilha de imagem. Já teve casamento que eu fiz, que eu cheguei em casa e falei, mano, que casamento horrível. Eu não tenho uma foto que preste daquele casamento. Mas para mim. Mas para o cliente, não. Então, existem algumas coisas que a gente vai fotografar, e segmentos. Eu só conheço um segmento que a fotografia tem que ser do jeito que o cara quer. É o danado do arquiteto. Você não fotografa um projeto de um arquiteto sem que ele esteja supervisionando você, porque ele colocou um vidro ali que o sol vai bater 4 da tarde e vai fazer um rastro de luz. Ele colocou a janela naquele lado porque aquilo ali vai acontecer o pôr do sol. E ele quer a foto do jeito que ele imaginou na cabeça. Ele não fotografou, mas ele imaginou que ele ia colocar ali. Então, arquiteto é um cara, quando ele chega... É tanto que, assim, o arquiteto, para você fazer uma casa, você demora, depende da casa, 1 mês. Para fotografar a luz que o cara quer, a hora que o cara quer. Né? Então, eu acho que são segmentos. E o arquiteto é um segmento quando o cara fala assim, preciso que você faça uma foto de umas casas para mim. Você fala, vai ficar caro, viu? Porque é do jeito que ele quer, a hora que ele quer, porque ele planejou aquilo para ser feito
daquele jeito. Eu não vou nem complementar aqui para abrir. Tem mais pergunta aí, eu estou sabendo, né? Tem lá? Não, na realidade, eu me senti muito contemplada com a conversa que vocês tiveram agora, porque eu acho que é muito essa divisão do o fotógrafo prestador de serviços, o fotógrafo artista, o ativista, enfim. Então, eu tinha essa curiosidade de saber de vocês como que rolava essa divisão de trabalhos, né? Porque a gente fica incomodado, sei lá, tem clientes que eu perdi também por conta de posicionamento político, né? Por conta da minha ideologia. Você se declara hoje feminista e aí, sei lá, as pessoas já meio que se assombram, né? O que você está dizendo? Mas espera aí, você é um prestador de serviço, você tem que agir de tal forma, enfim. A minha pergunta ia muito nesse sentido, se vocês já tinham perdido, no caso mais a Letícia, eu imagino, perdido o trabalho por conta desse posicionamento político, porque hoje em dia não tem como não se posicionar, né? Essa coisa de estar em cima do muro já não pode ser uma realidade para a gente, senão a gente vai deixando as coisas passar e daqui a pouco o trator passa por cima de todo mundo, enfim. Mas era isso, me senti contemplada, acho que... Obrigada. Legal, perde mesmo, não tem jeito, né? Quem mais? Perguntas onde? Tem aqui na frente, aqui, a Márcia. Vai lá. Dentro de tudo isso que vocês trouxeram, né, e a pauta do nosso bate-papo de hoje, que é o rumo da fotografia, o que vocês acham que esteve presente, continua, e o que vocês acham que a fotografia não vai perder nunca? Que ela vai levar, independente do equipamento, independente das pessoas que fazem suas selfies, o que vocês acham dentro de uma peneira aí? O que sobra de positivo na memória ou na questão profissional, técnica? O que sobra da fotografia daqui para frente e que já existiu e que nunca vai morrer? Na minha opinião, emoção e sentimento. Se não tiver embutido isso no seu ato de fotografar ou de você compreender fotografia, não vai ter como. É como na música. É uma máquina do tempo. Então, ela te leva a sentimentos, ela te leva a pensamentos. Então, a música, por mais que ela mude, ou pela predileção musical da pessoa, daqui a 10 anos ela vai estar lembrando daquela música, seja o ritmo que for, de um momento da vida que ela viveu. Isso, para mim, é a realidade. É o momento da vida que ela presenciou, que ela esteve ali. O restante é interpretação e representação. Então, isso não vai morrer nunca. Toda fotografia, nem que seja de um produto, o fotógrafo tem que colocar ali seu sentimento, sua emoção de fazer aquilo bem feito. Então, isso jamais vai acabar. Para mim, deixa eu aproveitar também o balo aqui. Para mim, a vivência é a verdade, né? Toda fotografia, um pouco do que você falou também, né? Por trás de uma boa fotografia tem uma história, uma vivência, uma verdade. É uma frase que eu uso bastante. Eu acho que é isso. A foto é um suporte. Isso não vai mudar nunca, na minha opinião, não. Eu acho que o que vai ficar sempre é a história. Sempre é a história, sempre é vivência. A gente pega uma foto, nossa, olha como Mogi era antes, como Suzano era antes, não tinha aquele prédio. Então, tudo é história, né? Para frente, para trás, hoje, na minha opinião. A evolução da própria fotografia também, né? Como fotógrafo, você olha para o seu passado, seu início, você vai ver uma diferença brutal. Talvez fique a experiência do fotógrafo só, que sempre vai ter, porque é um documento, né? Que ele vai sempre... E se ele reviver aquilo, ele também vai trazer outras coisas e outras ideias, e enfim. Eu acho que é a memória sempre que fica. Aliás, hoje eu nós achei... não temos mais, né, a caixa da avó, né? Eu fiquei tão feliz esses dias, eu fiz meu segundo... Eu roubei, na verdade, de um amigo meu uma câmera de filme, e esses dias eu fiz o meu segundo filme de 36 poses que eu estou fotografando na vida. Cara, eu parecia aquela foto que o Bresson tem, que tem um menininho segurando vinho, que eu saí tão feliz com o meu filme revelar de 36 poses, olhando com calma, todas as fotos gostosas, assim, que não tem prazer de novo. Acho que a gente deveria voltar um pouco e ter aquele prazer de ver com o tempo, sabe? Reviver aquele momento que a gente fotografa e vai embora e já era. Isso é verdade, né? O pessoal chegava em casa, tinha uma caixinha de sapato, né? Cheia de foto, hoje não tem mais, né? A minha foto, por exemplo, minha primeira foto eu tinha 14 anos. A minha primeira foto que eu tenho. Acho que os nossos netos vão ver só HD, né? Hoje não está aqui para ver as HDs da avó? Onde tem? Pergunta, onde?
10. Vamos lá. É impressão minha ou o que está acontecendo na fotografia hoje do ponto de vista tecnológico mesmo, né? É o aumento da capacidade de armazenagem de dados e os meios onde você guarda os dados. Depois da fotografia digital, quer dizer, você tem cada vez mais capacidade de fazer a fotografia com uma resolução que é só dados e dados que você está acumulando em uma única foto. E a capacidade de guardar essa foto em algum lugar, ou na nuvem, ou na HD, ou no cartão. Mas, assim, do ponto de vista, as lentes têm mais qualidade, as câmeras, os sensores têm mais qualidade, mas, do ponto de vista tecnológico, não tem uma inovação, quer dizer, que eu conheço. Por isso eu pergunto para vocês. Não tem nenhuma novidade nos próximos 20 anos que está aparecendo que vocês conheçam, né? Porque é um sensor, é uma lente com uma qualidade que pode ser melhorada, um sensor com uma qualidade melhorada e cada vez mais capacidade de armazenagem de dados. Mas, tirando esses 3 elementos, você não tem nada novo. Porque, por exemplo, nas outras, a gente fala muito em convergência de mídias, né? Quer dizer, você pode mandar a foto por Wi-Fi agora. Fotografou aqui e já manda pelo Wi-Fi. Mas não tem nada de diferente disso. Quer dizer, do analógico para o digital, ali foi uma revolução. Nós não temos, nos próximos 20 anos, uma revolução acontecendo. Nós temos uma evolução de uma tecnologia que está posta. Ou tem alguma coisa que vocês que estão mais assim no cotidiano e procurando novas informações, conhecem e podem contar para a gente? Tem alguma coisa que... Olha, um sensor novo, a fotografia num outro meio. Tem alguma coisa assim acontecendo? Não? Já aconteceu. Os experimentos com o Foveon, por exemplo, que é um sensor por camadas, ele foi testado e não vingou. E é como no filme, tinham 3 camadas e não vingou. Mas eu acho que isso daí, para os próximos 20 anos, vai mudar muita coisa, porque o processo digital aliado à informática, né, lógico, é infinito. As possibilidades são infinitas. Então, a gente não sabe onde que ela vai chegar. A evolução dos sensores, sim, a quantidade de megapixels, a quantidade de capacidade de armazenamento, ou seja, nuvem, seja HD, isso vai crescendo conforme a necessidade. Mas nós temos uma coisa na ponta dos nossos dedos, que é o tato, que é o prazer sinestésico de você estar em contato, que é isso que não vai acabar. É o tocar a fotografia, é o pegar a fotografia, sentir a fotografia. Isso não acaba. Pode mudar o processo de impressão. Ainda, alguns laboratórios, eles transformam o arquivo digital numa fotografia analógica, que o processo ainda é químico, das empresas de revelação. Mas, hoje, como está aqui mesmo a Digicom, por exemplo, Digidom, por exemplo, que faz uma impressão de altíssima qualidade, fine art, maravilhosa, que você salta os olhos, como a fotografia analógica ainda não era capaz de reproduzir tantos detalhes. Então, isso é evolução, mas, ainda assim, você está tocando, você está pegando. Aquilo é importante, essa sensibilidade, né? Legal, acho que é bem por aí mesmo. Gente, tem mais uma pergunta? A última, pessoal. Bom, boa noite, meu nome é Ednei. Fugindo um pouquinho da questão do digital, falando mais do festival, só o Magno que não pode responder. Mas, assim, o que vocês esperam, qual o legado que vocês esperam do Farofa para o nosso Alto Tietê? E o que nós podemos fazer para ajudar a manter esse legado e fazer com que o Farofa aconteça mais vezes? Eu espero que seja mais acessível cada vez mais. Eu achei bem bonito essa... Vocês fizeram uma exposição por volta da cidade, né, na periferia também. Acho que é o acesso à fotografia, né? Porque por mais que todo mundo tenha um celular, ninguém sabe efetivamente o que é parar e olhar uma fotografia. São 6 pontos de... 7, né? 6 ou 7 pontos. Mas não é só central. Não. Tem Palmeiras, então, tem um monte de eu lugar. acho que é isso. É acessar também a periferia, talvez tentar conseguir acesso de lá, porque tem fotógrafos lá que a gente não sabe. Não tem negros aqui, né? A gente tem poucos negros aqui. Então, acho que ter negros tanto na mesa quanto negros aqui vendo também é o acesso. Eu espero do Farofa o acesso e eu espero discussões. Espero que os homens também começem a compreender um pouco mais como que é a mulher na fotografia, tanto que tem a mesa amanhã. Espero, sei lá, eu acho lindo tudo isso.
Eu espero mesmo que dissemine, que continue. Mas essa é a ideia do Farofa. Eu acho lindo e maravilhoso, né? Eu estava aqui no dia que estava colocando os painéis aí fora e as pessoas passavam para ir para o ponto de ônibus, passavam assim, né? Olhando, voltava, olhava. Então, é interessante porque até na escola eu acompanhei o Derli numa das oficinas e se vê a vontade que as crianças têm, o olhar diferenciado que as crianças têm, como aquilo brilhava, né, os olhos das crianças em fotografar, em ter alguém ali para falar de fotografia com ela. Então, eu espero que a gente consiga, cada vez mais, ter encontros assim, ter pessoas tão especiais, né, para discutir um segmento, né, que é fotografia, que no sindicato é horrível, na Arfoc é terrível, né, a gente briga muito, né, a gente faz palestra lá que aparece 4 fotógrafos e já aparece o 5º para levar um dos 4 que estava. Então, é bem complicado. Então, eu fico muito feliz e eu espero que, a cada dia que passa, a gente consiga ter mais eventos, mais pessoas para poder fazer essa discussão de fotografia. Bom, eu espero que o legado que o Farofa ela proporcione seja essa troca de experiências, de experimentos. Eu continuar aprendendo com a Letícia, continuar aprendendo com a Maine, continuar aprendendo com o Vanderlei, continuar aprendendo com o Magno e com todos vocês. Cada um tem uma contribuição a fornecer. Então, eu acho que o Farofa ele vai proporcionar isso a todo mundo. A possibilidade de trocar informações, experiências, e não parar nunca, porque o Farofa é só uma sementinha plantada, é o primeiro. E ela vai germinar. Então, nós esperamos que, na segunda edição, ela já venha com muito mais força, com muito mais bagagem, e que sejam trazidos para cá novos olhares, novas possibilidades, novos fotógrafos. E, lógico, que a gente quer aprender com todos eles. Esse é o meu desejo. Eu acho que isso aqui, a união de todos os fotógrafos, de vários segmentos, mostrar um pouquinho do trabalho de cada um. Eu conheço algumas pessoas aqui, algumas pessoas eu conheci hoje. Tem trabalhos lindos no festival, então eu acho que tem que crescer muito, muito mesmo, porque para mostrar tinha trabalhos de pessoas que eu não conhecia e eu fiquei encantada. Então é essa união, mostrar fotógrafo de Suzano para pessoas de Mogi, fotógrafo de Mogi para pessoas de Suzano e região, Alto Tietê, e unir todo mundo. Acho que é isso aí. Magnão. Legal. Só para fazer um Vai lá. comentário aqui. O Magnão me conhece, o Derli também, né? A Letícia. Eu sou uma pessoa meio agitada e ansiosa. E, para mim, está sendo emocionante ter colocado de pé isso, tá? Eu só queria deixar isso registrado nos anais da Câmara. Estão filmando aí, né? Então, eu queria agradecer, né, a presença aí de todo mundo. Só estou dando um parêntese aqui, que realmente eu entrei e saí pela porta umas 22 vezes, porque eu não consigo ficar muito tempo parado. Mas ouvindo pessoas que eu admiro mesmo, a Maine e o Vanderlei eu conheço um pouco menos, mas o Derli e a Letícia, eles sabem quanto que eu sou apaixonado por eles. E é isso. Eu queria só agradecer por ter ouvido tudo isso. Legal. Bom, o Ednei fez a pergunta de fechamento, o Chavedara arrematou, não tenho mais o que fazer aqui, né? Queria agradecer a todo mundo que pôde estar aqui hoje, para a gente começar esse projeto. Queria agradecer o Pedro, tamo junto. Tamo junto. O Guilherme também. Olha, não foi fácil. O Ednei falou que vai dar 15 mil na saída aqui, ó, acabou de falar, o próximo ano. E o Pedro já falou, acho que amanhã a Mesa das Minas vai ser bem interessante, então estão todos convidados, 9 horas da manhã, aqui.